1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 10. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo ou adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir e permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Um convite aos jovens crentes para atitudes nobres. Lembra a semana passada? Nós estudamos um convite, o título um convite aos pastores, nós lemos ali presbíteros, para atitudes nobres. E este texto que acabei de ler faz parte do mesmo contexto de semana passada, ele não muda o contexto. A grande verdade é que ele continua se referindo ainda a pastores aqui. Estes jovens não são especificamente jovens, pessoas jovens de idade, de idade, mas não são jovens solteiros, mas também, provavelmente ele esteja se referindo de forma generalizada entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, e não só homens, mas jovens tanto do sexo masculino como do sexo feminino, e idosos também dos dois sexos. E provavelmente eles também estejam se referindo a homens mais novos, referente aos presbíteros, aos pastores. Por quê? A palavra presbítero, se os irmãos lembram, semana passada, é uma palavra que denota um homem com certa idade e uma maturidade espiritual, e também de certa idade. Presbítero denota isso. Um homem com certa idade e com maturidade espiritual. Todo relacionamento deve ser exercido numa via dupla. Todo relacionamento. Numa via de duas mãos, entende isso? Para que dê certo. Caso contrário, a parte que só oferece, a parte que só cede, irá desistir de tal relacionamento. Na vida de relacionamentos não pode ser somente um venha o vosso reino, também deve ser um faça-se a tua vontade. Em qualquer relacionamento tem que ser assim. Não pode ser uma via de duas mãos, uma via de uma mão só. Só vai. Tem que ser vai e volta. No relacionamento conjugal tem que ser assim. Se é só um que cede e só o outro que manda e desmanda, não dura muito o casamento. Na sociedade precisa ser assim. Uma relação entre amigos precisa ser assim, senão aquele que só cede, que só diz sim, ele vai desistir da amizade, ele não vai ficar muito tempo lá. Em qualquer relacionamento, de organizações, na igreja, precisa ser uma via de duas mãos. O nosso relacionamento com Deus, apesar de que o Senhor faz infinitamente mais por nós, quando Jesus deixa a oração padrão, um modelo de oração, ele diz: venha o vosso reino. Beleza, é uma mão, venha o vosso reino, é uma mão só, né? De Deus para nós, Deus fazendo para nós. Mas continua: faça-se a tua vontade, ou seja, venha o teu reino. Que delícia, que maravilha.
mas eu preciso fazer a vontade de Deus. É uma via de duas mãos. E por que existe em relacionamentos uma via de uma mão só? Por causa do egoísmo. Eu só quero ser servido, eu só quero ser respeitado, eu só quero ter autoridade sobre os outros. Mas uma via de duas mãos, isso não existe. É uma troca. No meio cristão, no meio evangélico, no cristianismo, precisa ser assim também. Infelizmente, há organizações que só querem receber, igrejas que só querem receber, crentes que só querem receber. Não, é uma via de duas mãos. E não é diferente no relacionamento entre jovens e mais velhos. Os mais velhos reclamam de que os jovens não os respeitam e querem mudar tudo. Não é assim geralmente? Eles não respeitam, eles querem mudar tudo, querem mudar a sociedade, querem mudar tudo na igreja, querem mudar tudo em tudo. E os jovens reclamam de que os mais velhos tratam como crianças, que não sabem de nada, e não querem mudar nada. Mas eles não querem mudar nada, tem que ser tudo imutável. Isso acontece porque não está havendo aquele relacionamento de mão dupla. Eu cedo aqui, você cede ali, e assim nós vamos juntos. E uma igreja precisa ser assim. Precisa andar nesse relacionamento de via dupla. Essas reclamações vêm de uma atitude de somente venha o vosso reino, mais nada de fazer a tua vontade. É um relacionamento baseado numa via de uma mão só. Ou seja, só um lado deve ceder, só um lado deve realizar, só um lado deve respeitar, e assim por diante. Como já falei, repito, relacionamentos conjugais de uma mão só não duram muito tempo. Relacionamentos entre amigos de uma mão só também não duram muito tempo. O lado que só cede acaba não aguentando e abandona esse relacionamento de exploração. McGee disse que os crentes não devem insistir em ter o que querem sobre os outros. E às vezes nós agimos assim: eu vou insistir porque eu quero isso, dessa forma, sobre os outros. Versículos 5 ao 7, novamente. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Olha que interessante, Ele vos exalte, não eu me exalte, porque nós temos essa tendência de querer nos exaltar. E o versículo diz que Ele vos exalte, que o Senhor Deus vos exalte, porque Ele é justo. A exaltação de Deus não ofende ninguém, não passa por cima de ninguém. E Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro faz neste texto. Ele liga a nossas ansiedades, nossas preocupações com orgulho. Ele está ligando aqui. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, gente, é o seguinte, vocês são orgulhosos, vocês são ansiosos, vocês querem o que querem. De qualquer forma, então vocês ficam ansiosos, porque não estão conseguindo aquilo. E ele fala aqui sobre a humildade, né? E a Yasmin está aqui? Ela fala atrás. Está lá a Yasmin, ela disse que eu posso citar ela, podia citar ela hoje, já vou citar para não esquecer, né? A Yasmin disse assim, para a Flávia: Flávia, eu não tenho um espinho na carne, eu tenho a coroa de Cristo. Toda, né? Então, assim, eu disse, esse é o cúmulo da humildade, né? Mas ela falou brincando, é claro. E não é só um espinho, é a coroa toda, né? E ele fala de humildade, Pedro, aqui. No mundo antigo, existia uma distinção muito clara entre pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. Era tão natural a divisão entre homens e mulheres, e homens livres e escravos. Era tão natural como a divisão entre homens e mulheres e homens livres e escravos. A divisão entre homens velhos e novos. Então, os jovens do verso 15 provavelmente se refere a homens e mulheres jovens. E o contraste que Pedro faz é com homens e mulheres mais velhos.
mais velhos, incluir os pastores das igrejas. Lá no verso 1, nós temos, né, a palavra presbítero, que significa um líder eclesiástico com idade mais avançada, né, presbítero. Mas o nosso versículo pode incluir outros líderes na igreja com idade mais avançada também, inclusive mulheres maduras. Veja Tito 2, 3 e 5. Tito, capítulo 2, versículos 3 ao 5. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Só dando um parênteses aqui, ele diz, é como se ele estivesse dizendo, Paulo aqui, né? Capazes, elas precisam ser capazes de ensinar o que é bom. Como que elas são capazes? Sendo reverentes e não caluniadoras. Nesse caso ele ainda cita ali a questão do vinho. Aí sim elas são capazes de ensinar. Mas uma mulher, ele não está dizendo que basta ser madura, basta ser de idade. Não. Tem que ser de idade, madura na idade, madura na espiritualidade. Ela não pode ser caluniadora e tem que ser reverente. Desta forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Como que uma mulher mais madura vai ensinar as mais jovens a amarem seus maridos? Ela amando. Ser equilibradas, ela sendo equilibrada. Sendo puras, ela sendo pura. Sendo dedicada ao seu lar, ela sendo dedicada ao seu lar. A cultivar um bom coração, ela cultivando um bom coração. Submissa aos maridos, ela sendo submissa ao seu marido. Ela vai ensinar. Então está claro de que os crentes mais jovens devem respeitar a autoridade e a liderança de crentes mais maduros, principalmente se referindo aos pastores e suas esposas. Então, dois motivos implícitos é que Deus tem chamado tais pessoas para a liderança na sua igreja. É o Senhor que tem chamado pastores e outras lideranças, não só pastores, Deus tem chamado diáconos, demais lideranças. Diretoria, apesar a diretoria ela existe por causa do governo, né? Não é uma questão bíblica, mas nós colocamos perante o Senhor e oramos ao Senhor para nos orientar também. Desta forma, é claro então que devemos cuidar com isso. Então um dos motivos é porque Deus chamou, e o outro motivo é pela idade avançada. Normalmente, a idade avançada traz experiência de vida. E é claro que nós precisamos cuidar com essa questão, porque há pessoas mais velhas que ainda são insensatas. Mas no geral, os mais jovens devem respeitar os mais velhos e se submeter à autoridade das lideranças mais maduras. É assim que o mundo ensina hoje? De jeito nenhum. Professores são desrespeitados por crianças, porque os pais são desrespeitosos na sociedade hoje. Não vou generalizar. Lá a gente está no WhatsApp do grupo do condomínio lá nosso e a gente vê cada coisa, de crianças fazendo coisas e a primeira coisa que eu penso, o pai dessas crianças é um responsável, um mau caráter. E é assim.
não cuida do filho, não é rígido, não deve ser radical assim em termos de autoritário, mas não é radical, não é rígido, não impõe limites, não faz. Eu nunca esqueço do pastor lá em Caxias do Sul. Ele tinha um filho, e quando o filho fazia alguma coisa, ele pegava um giz, eu acho que era um giz, ele fazia um círculo no chão da sala e dizia para o filho: ó, esses são os seus limites, se tu sair dali, terá consequências. E dava um tempo, e o filho tinha liberdade dentro daquele círculo. Eu acho que é assim o livre-arbítrio de Deus conosco. Até aqui você tem liberdade, tá? Não tem mais, porque não existe mais esse tipo de respeito. A sociedade está deturpada, a sociedade está virada numa anarquia. Mas onde está a via de duas mãos nesse texto? Vem a pergunta. Porque até agora eu falei da via de duas mãos, e até agora eu falei dos mais jovens respeitarem os mais velhos. O versículo 5 é dividido em 3 partes. Veja a segunda parte do versículo 5 ali. O versículo 5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. Agora outra parte. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade. Aqui está a via de duas mãos. Porque o que Pedro fala aqui? Ó? Ele fala 3 palavrinhas só. Não, são 3 palavrinhas só, que são muito importantes. Quais são as 3 palavrinhas que ele fala ali no versículo? Nessa parte que eu li. Uns aos outros nós temos em todo o Novo Testamento. Se você fizer um estudo em todo o Novo Testamento, você vai observar que uns aos outros é seguido. E ele fala aqui novamente uns aos outros, ou seja, é uma via dupla, de duas mãos, uns aos outros, sejam educados, sejam humildes uns aos outros. E humildade significa muito servir. Quem é humilde vai servir uns aos outros. É claro que pode existir, sim, uma humildade falsa, né, onde a pessoa sirva falsamente para conseguir certos benefícios. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma humildade verdadeira, de um serviço verdadeiro. Aqui está a regra de ouro. A regra que diz que os relacionamentos devem se desenvolverem na baliza da mão dupla. Todos os irmãos em Cristo devem tratar com humildade uns aos outros. Encontramos aqui a regra de uns aos outros. A humildade, no mundo antigo, era vista como uma virtude. Hoje não é mais assim, não é mais vista dessa forma. Só que nós não vivemos o que a sociedade deturpada ensina. Nós vivemos o que a graciosa palavra de Deus nos ensina. O que ela tem valor. A sociedade tem ensinado hoje não tem valor algum. A humildade tem um sentido de inferioridade. E nesse caso se refere ao servir os outros. Então, seja um crente mais novo ou mais velho, seja um líder na igreja ou não, todos devem agir em humildade uns aos outros. Todos devem servir uns aos outros. Não é uma via de mão única, onde um grupo apenas serve e o outro desfruta dos serviços. Não é assim. Não é somente venha o vosso reino, mas também é seja feita a tua vontade. Não é somente venha o vosso reino, você me serve e eu não faço nada. Muito pertinente aqui o comentário de Wilson. Abre aspas. Os cristãos mais jovens devem submeter-se aos mais velhos, por respeito não apenas à sua idade, mas também à sua maturidade espiritual. Claro que nem todo crente mais velho é um cristão maduro,
pois a quantidade de anos não garante a qualidade de experiências, fecha aspas. Ou seja, não é porque um crente tem mais idade que os jovens devem se submeter. Precisa haver experiência de vida, mas também e principalmente maturidade espiritual. E é claro que o respeito deve ser a todos. Isso, tal pessoa não merece, não. Todo ser humano merece o mínimo de respeito. E o Wiersbe continua: não se trata de uma sugestão para que os membros mais velhos controlem a igreja e nunca deem ouvidos aos membros mais jovens. E o Wiersbe, ele fala isso sendo um crente mais velho. Então Pedro ainda mostra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E não nos enganemos, o cúmulo da humildade é achar que é humilde. Também não é humilde quem age com humildade para receber glória por isso. A Bíblia é bem clara quando nós lemos ali que Ele vos exalte. É como uma pessoa que vive como um crente porque aprendeu a viver como tal, para desfrutar das bênçãos cristãs, né? Eu aprendi a ser crente, então eu me visto como um crente, eu vou à igreja, eu faço as coisas de crente. Mas não é que eu ame a Deus ou que eu amo meus irmãos. Então é a mesma coisa, muitas vezes nós não podemos agir assim. Eu sei como agir com humildade, eu sei como servir, mas eu não amo a Deus, eu não amo a quem eu estou servindo. Tem interesses por trás disso. Pedro citou aqui Provérbios 3,34, muito importante no Antigo Testamento. Muitas vezes desprezamos ele, não devemos. Ele é muitíssimo importante em nossas vidas. Provérbios 3,34 diz: ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça aos humildes. E como é bom ter a graça de Deus. É somente pela graça de Deus que eu consigo viver a vida cristã de forma correta. A graça de Deus significa o poder de Deus sobre a minha vida. E se eu preciso do poder de Deus para viver a vida cristã dia a dia. Se eu quero viver a vida cristã como uma pessoa que dá bom testemunho, como uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, como uma pessoa que agrada ao Senhor, que é diferente desse mundo, eu preciso do poder de Deus. Sem o poder de Deus eu não tenho isso. O poder de Deus vem através do Espírito Santo. Então eu preciso agir com humildade para que o poder de Deus esteja sobre mim, para que a graça graciosa de Deus esteja sobre mim, me ajudando. Outro verso, o verso 6 responde porque há pessoas que agem com humildade falsa. Diz assim: sendo assim humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. São pessoas falsamente humildes aqueles que agem em humildade sem se humilharem sob a autoridade de Deus. E são pessoas que agem falsamente com humildade para logo receberem glória, porque não conseguem esperar a glória que receberão de Deus no tempo de Deus, são ansiosas. Veja o versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Elas não lançam sua ansiedade sobre o Senhor Deus. Então a pessoa verdadeiramente humilde se sujeita a Deus. Essa pessoa lança todas as suas preocupações sobre Deus, todos os seus descontentamentos, todas as suas dúvidas, todas as suas perspectivas sobre o Senhor Jesus e nele espera. E não é fácil, é claro, eu sei disso. A conclusão é que todas as pessoas, de todas as idades, devem se sujeitar a Deus e devem se sujeitar uns aos outros. Esse não é o único texto que fala isso, Filipenses fala isso e outros textos falam isso. Para alguns líderes e para algumas pessoas de mais idade, precisamos lutar com isso, para termos uma vida cristã vitoriosa, e não uma vida cristã rabugenta. Rabugento no dicio.com como um adjetivo que demonstra mau humor, que não tem tolerância, que vive implicando ou se queixando de tudo, que é irritado, ranzinho. Versículos 8 ao 10.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o vosso inimigo, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistindo e permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então, mais conselhos para os crentes, principalmente aos mais jovens. Ser sóbrio significa ser autocontrolado, ser lúcido. Isso quer dizer que os crentes não devem se deixar se seduzir, se levar pelos brilhos deste mundo. A fama, o dinheiro, a glória, o sexo, os prazeres, etc. Não devem se deixar levar pelas paixões embriagantes das ofertas que esse mundo faz. Precisamos vigiar, porque Satanás sempre está em nossa volta, em busca de alguma brecha. Por isso precisamos ser lúcidos e vigilantes. Uma brechinha que Satanás vê num crente, e num crente jovem, num desejo que ele vê, num crente jovem que tem, que ele é inclinado a certo pecado, a certa questão, ele vai vir com tudo. E vai arrastar, e vai levar. E não vai ser de uma hora para outra, vai ser pouquinho. É igual comer pipoca, né? Vai comendo, daqui a pouco enche o bucho, né? É igual, pouquinho. Primeiro eu vou lá para o mundo, dar uma biscadinha nesse negocinho lá do mundo. Ah, que delícia, que bom. Daqui a pouco estou enfurnado nos vícios do mundo. E isso é perigoso. Acaba com a vida de uma pessoa. Interessante observar aqui o comentário de uma carta. Satanás semeia discórdia. Satanás acusa Deus para os homens, acusa os homens para Deus e acusa os homens para os homens. Ele fará o que puder para arrancar o cristão da comunhão com Cristo e do serviço cristão. O léxico do Logos indica que ser autocontrolado significa limitar a influência controladora das emoções e dos desejos imoderados. Então, eu, como um crente, preciso limitar as minhas emoções, eu preciso controlar as minhas emoções e os meus desejos. Imoderado, sem medida, descomedido, demasiado. E é esta brecha que Satanás está procurando em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Os nossos desejos e as nossas emoções profanas, ou seja, que não são santas. O incentivo de Pedro é para que todos os crentes resistam às acusações de Satanás, que procura abalar nossas vidas para duvidarmos da bondade de Deus. Igual ele fez com Eva no jardim. Devemos resistir como? Com fé. É com fé que a gente resiste. Ou seja, confiando mais e mais na palavra do Senhor. E não confiarmos nas palavras dos inteligentes desse mundo. Nem confiarmos nas percepções sentimentais que temos deste mundo. Não confie nas suas percepções, elas vão te enganar. Pois nossas afeições foram deturpadas pelo pecado. Um livro bom é Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Fala sobre as afeições desordenadas. Irmãos, nós resistimos. De que forma que nós resistimos? Crendo, acreditando, confiando em Deus. Quando eu paro de confiar em Deus, eu vou confiar em alguém. Se eu parar de confiar na palavra de Deus, eu vou confiar na palavra do mundo, nas coisas que os meus colegas da escola falam, que não presta, é lixo. Eu vou confiar nas coisas que as pessoas sem Deus falam, e eu vou andar pelo caminho deles. Eu resisto confiando no que o Senhor Deus fala, porque se eu confiar no que Deus fala, quando eu for tentado, não vou fazer isso. Me convidam para ir a algum lugar, eu não vou. Eu vou à igreja, eu vou cantar músicas ao Senhor Deus, eu vou louvar ao Senhor Deus. Eu não vou ser um humanista que vou louvar aos homens.
Então nós resistimos crendo em Deus e não duvidando dele. Outra motivação de Pedro é que milhares de cristãos estão espalhados pelo mundo sofrendo igual a nós. Naquele tempo já era assim. E não é assim ainda hoje. Há crentes espalhados. Que maravilha, irmãos. Nós viemos para a igreja de manhã. A maioria com sono. A maioria cansada. Uns dormiram bem, outros não. E nós viemos felizes, contentes. Tem outros irmãos assim, em situações assim, até piores do que as nossas. Eu essa noite não dormi muito bem, mas tem irmãos que provavelmente nem comeram ontem à noite. E estão se reunindo. Eu comi pelo menos, não dormi bem, mas eu comi bem. E eles estão se reunindo lá em algum lugar, não sei, lá na África, lá no Oriente Médio, lá no Japão, lá e assim vai, China, Coreia do Norte, país terrível, diabólico lá, né, aquele governo. E no mundo todo há pessoas sofrendo, alguns mais que nós, alguns menos do que nós, sim. Há crentes que não estão sofrendo tanto quanto nós. Mas todos de alguma forma têm as suas próprias batalhas, as suas próprias guerras, os seus próprios sofrimentos. No mundo todo. E Pedro diz, olha, não é só vocês. E o mundo de Pedro daquela época era bem menor do que o nosso, né? Porque o Evangelho tem se alastrado para muitos lugares, Oceania e assim por diante. Naquele tempo era mais ali, o Império Romano. Nem tinha ainda chegou todo o Império Romano. Paulo desejava muito ir à Espanha mesmo, né? Hoje o Evangelho está lá na Espanha, está nas Américas, América do Sul, finalzinho da Argentina, né? Venezuela. Então assim, há irmãos cultuando nesse momento, outros dormindo nesse momento, depende da localidade do globo, mas que estão com as suas dificuldades, estão com as suas perseguições, estão com as suas próprias batalhas, seus próprios problemas, sofrendo também, mas continuam confiando. Não é só nós, irmãos, não é só esse grande grupo aqui feliz. Há outros irmãos tristes, mas felizes, tristes por passar por dificuldade, mas felizes por servir ao Senhor. É outro motivo que Pedro dá. Vocês perceberam que a carta de Pedro, dessa primeira Pedro, é cheia de motivações? Pedro, ele diz, olha, o sofrimento é grande, vocês estão sofrendo mesmo, é difícil, não é fácil, mas, sempre tem o mas de Pedro. E Pedro vive dando motivações, e a última motivação que ele dá aqui aos jovens, ele diz lá, milhares de cristãos estão espalhados pelo mundo sofrendo igual a nós. No verso 10 vem toda a nossa esperança, tudo aquilo de bom que nos aguarda no futuro, exige um tempo de dor no presente. Não devemos fugir do inimigo, irmãos. Ele diz ali, o versículo 9 diz ali, resistir, não é enfrentar. Enfrentar uma coisa, fugir a outra, e resistir é outra ainda diferente. E no português, o versículo 9 diz, resistir o inimigo, de que forma? Firme na fé. O que quer dizer isso? Eu preciso resistir o inimigo, confiando na palavra de Deus, no que Deus disse na sua palavra. Resistir pela fé, ou seja, pela confiança de que temos a garantia de sua palavra, que viveremos com o Senhor eternamente e de que viveremos desfrutando da glória de Deus para sempre, sem mais nenhuma dor. Amém. Deus abençoe a vida de cada um.